Olá, seja muito bem-vindo. Está começando o DC Notícias Web. Você pode acompanhar conosco também através do QR Code que está no canto da tela pelo YouTube. Veja agora os destaques dessa edição. Câmara aprova o Refis, Programa de Recuperação Fiscal 2023. Atrativos de Itaipu recebem grande número de visitantes no feriado prolongado. Setor de serviços cresce 11,8% no Paraná. Série Ouro de Futsal terá clássico entre Foz e Cascavel. O DC Notícias Web está começando. Olá, nós abrimos essa edição do DC Notícias Web falando que a Câmara Municipal de Foz do Iguaçu aprovou nesta terça-feira o Programa de Recuperação Fiscal 2023, conhecido como Refis. Essa medida tem como objetivo oferecer aos contribuintes oportunidade de quitar seus débitos com o município de forma facilitada. Com o Programa de Recuperação Fiscal, os contribuintes têm a possibilidade de quitar seus débitos com descontos em juros e multas, além de parcelamentos mais flexíveis. Isso proporciona uma oportunidade de alívio financeiro de regularização da situação fiscal. Com a aprovação da segunda etapa do Refis deste ano, serão beneficiados tanto pessoa física quanto jurídica, com o abastecimento de parcelas até 180 vezes, o que facilita a possibilidade do contribuinte quitar suas dívidas, aquecer mais a economia e dar oportunidade àqueles que ainda não conseguiram aderir ao Refis da outra etapa. É uma etapa significativa porque na frente, no ano que vem, não teremos novamente uma versão em função do ano eleitoral. Então o benefício somente para esse ano. E agora a gente fala dos atrativos da Itaipu, que recebeu um grande número de visitantes no feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida. Do dia 12, feriado de Nossa Senhora Aparecida, até domingo, os atrativos da Itaipu receberam muitos visitantes no local. 10.045 pessoas procuraram o local como opção de lazer na fronteira. O movimento foi 11% maior do que era esperado para esse período de feriadão prolongado. O Itaipu Panorâmica recebeu 7.382 pessoas. Já o Itaipu Especial atendeu 1.141 visitantes. Fizeram o passeio Itaipu Refúgio 757 visitantes e 765 escolheram o Itaipu Iluminada. Durante todo o feriadão, a Itaipu fez uma operação especial com horários estendidos e mais saídas para os passeios. Para quem tem o desejo de conhecer todas as opções turísticas da Itaipu, basta entrar no site para saber valores e dias de visita. Para moradores dos municípios Endeiros e de Foz do Iguaçu, possuem gratuidade em todos os passeios, menos no Itaipu Iluminada. Basta apresentar comprovante de residência e documento de identificação com foto. Veja a seguir, o setor de serviços cresce 11,8% no Paraná. Colégio Monjolo. Inovador, moderno, inteligente, integral. No Monjolo, o aluno vive o presente para transformar o futuro. Convive com valores, inovações e avanços tecnológicos. O colégio valoriza as conquistas e a evolução do aluno, incentiva o empreendedorismo e conecta o mundo com programas internacionais. Colégio Monjolo, completo e cada vez melhor. De volta com o DC Notícias Web, agora a gente fala de uma etapa concluída com muito sucesso e principalmente boas ideias. Os últimos grupos de estudantes apresentaram seus projetos aos professores mentores de Harvard, do programa de Criatividade e Empreendedorismo, com colaboração com a UDC. Nesta terça-feira foi realizada mais uma etapa de apresentações dos projetos para a mentoria de Harvard do programa de Criatividade e Empreendedorismo. And a part of them are disposed of in an appropriate location, but the other part doesn't have an proper destination.
O desafio dos alunos do Colégio CAESP Internacional de Medianeira foi o de reaproveitar as cinzas geradas pela caldeira da cooperativa Frimeza. Foi então que surgiu a ideia de utilizar os resíduos na produção de tijolos. Basicamente, na hora de queimar a madeira para gerar energia para a empresa funcionar, ficava uma grande quantidade de cinzas lá e eles tinham que pagar para outra empresa retirar as cinzas. Então, o nosso desafio foi achar uma solução econômica para eles e sustentável também com essas cinzas. A ideia do tijolo, na verdade, veio do nada, como uma brincadeira, tipo, e se a gente usasse para fazer tijolos? E a gente foi pesquisando e a gente viu que era possível, sim. Então, a gente se aprofundou nessa ideia, a gente foi atrás dos materiais, a gente foi atrás de como fazer, tanto que a UDC, ela doou o laboratório, a Frimeza doou as cinzas para nós. Então, semana passada a gente foi lá e a gente fez um protótipo e a gente, cada vez mais a gente quer deixar melhor, a gente quer deixar mais resistente e a gente tem expectativa que a gente consiga realmente realizar esse trabalho, expectativas altas. Esse contato direto com as cinzas ficam em exposição no ar. Então, além delas se espalharem no meio ambiente, as próprias pessoas que estão ao redor podem ficar contaminadas, não contaminadas com uma doença em si, mas avançar para uma doença respiratória problemática. E a gente chegou na Frimeza e eles falaram que eles estavam com aquela destinação de cinzas, eles estavam gastando um valor muito alto para terceirizar essas cinzas, para levar para outra empresa, então a gente criou um mundo de possibilidades para destinar essas cinzas, e uma delas foi o nosso tijolo. Entre as propostas para a utilização do tijolo seria a construção de casas populares para os funcionários da cooperativa. A gente sabe que a economia de Medianeira é basicamente a Frimeza e muitas pessoas que moram longe, em bairros afastados, dependem do transporte para ir lá. E a gente conseguiria, ao mesmo tempo, diminuir a quantidade de pessoas que não têm uma moradia tão aceitável, que estão em um processo mais difícil, e para criar casas com esses tijolos para essas pessoas, a gente também conseguiria alinhar essa destinação das cinzas. Dever cumpridíssimo, muito trabalho envolvido, as meninas são fantásticas, o objetivo atingido, tudo que eles pediram para nós, a questão econômica, sustentável, questão da criatividade e principalmente essa questão de reaproveitar o resíduo que a gente está utilizando, que são as cinzas. Então a gente conseguiu, através da devolutiva e dessa mentoria, ver que estamos no caminho certo. E agora só dá continuidade. O que eles pediram para ajustar mais ainda, para ficar 100%? Principalmente a questão da comparação econômica, né? A questão do protótipo que a gente está fazendo, ele vai atender a questão econômica, ele vai ser viável economicamente para quem vai receber esse protótipo, se ele for doado ou se ele for comprado, a produção dele, o valor comparado ao tijolo tradicional, quais os valores, fazer essa comparação e alguma questão mais visual mesmo da apresentação, mas no mais foi só elogios mesmo. Já os alunos do Colégio Anglo-Americano de Foz estão desenvolvendo um aplicativo para divulgar em tempo real os números da dengue. Em 2022, dados da Secretaria de Saúde de Foz apontaram um aumento de 160% dos casos de dengue na cidade, o maior registro desde a década de 90. A gente criou duas soluções. A nossa primeira solução é coletar os dados da Secretaria de Saúde e criar mapas por meio do sistema de geolocalização, criar mapas de calor que pudessem identificar os polos de risco. E a nossa segunda solução, que é uma solução mais de longo período, que seria a gente fazer um cruzamento dos dados entre as incidências nos maiores lugares, os períodos em que mais acontecem, para que a população pudesse se prevenir mesmo antes que a infecção começasse. Elas teriam acesso a um aplicativo que elas poderiam baixar na loja de aplicativos e por meio desse aplicativo elas conseguiriam acessar todas essas informações em tempo real. Como um aplicativo que usa geolocalização, aí eles poderiam estar mais atentos aos dados e, por exemplo, evitar locais de casos de dengue, evitar pegar a dengue. Foi uma ótima apresentação, a ideia principal era expor os próximos passos que a gente vem desenvolvendo e a gente conseguiu expor de uma forma muito clara. As meninas, elas se dedicaram bastante nesse trabalho, nesse projeto, e a ideia principal é salvar vidas. Como é que a gente vai desenvolver esse projeto, gerar indicadores, gerar dados precisos para as autoridades conseguirem criar ações e políticas públicas
com o objetivo principal de economizar recurso e salvar a vida da população de Foz do Iguaçu, onde tem um alto índice de dengue, e ajudar os principais atores, que é a Prefeitura, Itaipu, o Parque Tecnológico, a conseguir criar essas ações. Um tabuleiro alimentar para incentivar hábitos saudáveis entre crianças de 3 a 8 anos de idade. Esta foi a proposta apresentada pelos acadêmicos do curso de odontologia do Centro Universitário UDC para a mentoria de Harvard. Eles escolhem uma carta para aquele dia. Se eles cumprem esse desafio, uma carta, por exemplo, pode sugerir um alimento de frutas, verduras, de legumes, de várias formas de preparo, de forma de animado, de bichinho, criada, de forma criativa. Então, se eles cumprem, eles avançam uma casa. Se não cumprem, não acontece nada até o dia seguinte de escolher uma nova carta. Aí eles cumprindo os 15 dias, aí eles têm uma premiação, né, que é combinada juntamente com o responsável. A gente sugere que a premiação seja algo que ele possa interagir com a família, então geralmente um passeio ao ar livre, uma brincadeira, dormir na cama dos pais naquele dia do prêmio, coisas assim para estimular essa interação mesmo com o responsável e que mantenha mais saudável possível. E assim também diminuindo o consumo do açúcar, né? E de alimentos minimamente processados, que seria o mais adequado. A gente ainda está em fase de testes, mas até então está tendo bons resultados. Testamos com crianças com autismo, inclusive, que tem uma seletividade alimentar, né? Que tem um pouco mais de trabalho, digamos assim, na questão de alguns alimentos, e tem dado bons resultados. Os pais têm nos procurado, têm gostado, bastante elogiado. Excepcional, né? Porque por ser a melhor universidade do mundo, chega a ser até emocionante você fazer uma mentoria com eles, pela experiência que eles têm e por todos os ensinamentos que eles te passam, como apresentar, como fazer direito, como chamar atenção. É uma coisa de outro mundo, realmente. Eles foram muito bem, desenvolveram, assim como o desenvolvimento do projeto tem sido ótimo, né? Aqui no momento da apresentação eles desenvolveram muito bem a ideia, conseguiram explicar. E foi incrível, assim, também o feedback que nós tivemos, né, da equipe lá de Harvard, então estou muito satisfeita mesmo. Os grupos tiveram retorno dos professores americanos com orientações de alguns pontos que podem ser melhorados. A próxima etapa de apresentações será realizada no mês que vem. Em primeiro lugar, é a experiência que eles vão usar, independente do conteúdo do produto, vamos dizer, do serviço que eles forem fazer. Eles têm um know-how já de como olhar um problema, olhar uma solução, transmitir isso em 10 minutos, em outra língua, muito rapidamente. Então esse que é o principal foco, né? Mexer com a cabecinha deles de como fazer isso. O conteúdo, se é sobre odontologia, dengue, fisioterapia, engenharia, aí a gente vai adaptando, mas a forma de apresentação, que eu já estive lá mais de 20 vezes, já vi mais de 100 apresentações deles, eu vejo que tem meio que um padrão, né, de controle emocional, como eu falei, de controle de gestos, de forma, de energia, então uma série de situações né, de estudo, de preparo, né? A sorte que nem a gente fala, a sorte aparece geralmente para quem está trabalhando, então eles estão trabalhando, estão se preparando para o que vem pela frente. Se algum projeto vai sair, não sei, eu espero que sim, talvez 1, talvez 2, talvez 10, como se conversasse lá com o pessoal, como se a gente voltasse 20 anos atrás, eu ficaria amigo do Zuckerberg, que compraria 10% da empresa dele. Então, se a gente voltar no tempo, a gente vai vendo. Talvez daqui a uns anos a gente veja algum deles despontando, talvez com esse projeto ou com outro projeto, mas o importante é que eles estão evoluindo bastante e rápido. O setor de serviços cresce 11,8% no Paraná. O setor de serviços cresceu 11,8% no Paraná nos 8 primeiros meses do ano em comparação ao mesmo período de 2022. O levantamento é da pesquisa mensal de serviços divulgada nesta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, o IBGE. O resultado é o melhor da região sul e o segundo melhor de todo o país. O estado ficou atrás apenas de Mato Grosso, que alcançou o crescimento de 18,1% no acumulado de janeiro a agosto de 2023. O terceiro melhor resultado do Brasil foi de Santa Catarina, com aumento de 10,3%. O índice paranaense também ficou acima da média nacional, cujo crescimento do período foi de 4,1%.
Na variação mensal do PMS, o Paraná foi um dos 8 estados que apresentou em agosto o crescimento no setor de serviços, que engloba atividades como transporte, alimentação, salões de beleza, viagens, entre outros. O estado teve a segunda maior variação positiva, com aumento de 0,4% em comparação com o mês de junho, também ficando atrás somente do Mato Grosso, com 7,5%. Na terceira colocação, logo atrás do Paraná, ficou o Rio de Janeiro com crescimento de 0,2%. Já a média nacional teve retratação de 0,9% no comparativo de agosto de 2023 com o mesmo mês de 2022. O Paraná teve variação positiva de 9,8%. A variação também deixou o estado na segunda colocação neste levantamento, atrás novamente do Mato Grosso com 26,3%. E na terceira colocação ficou Santa Catarina com 7,1%. Na média nacional, o volume avançou apenas 0,9%. Um dos segmentos que mais impactaram no setor de serviços, o turismo, registrou crescimento de 11% no Paraná, no acumulado dos 8 primeiros meses em comparação ao mesmo período de 2022. O resultado é o melhor da região sul e o terceiro melhor nacional. O estado ficou atrás apenas de Minas Gerais com 17,6% e Bahia com 13,6%. Um dos destaques do crescimento do turismo no Paraná tem sido o Parque Nacional do Iguaçu, onde se encontram as cataratas em Foz do Iguaçu. Em agosto, o Parque Nacional registrou 129.763 turistas, somando 1,19 milhão de turistas no acumulado de janeiro a agosto. Veja a seguir como foi a abertura do Congresso Internacional para os cursos de Administração e Ciências Contábeis da UDC. Sua história vai mudar. 21 de outubro, vestibular de verão. Descubra o que é ser UDC. Ser UDC é ser excelência, inovação e internacional. Venha ser UDC. UDC é criatividade, empreendedorismo, muito mais laboratórios. Vestibular de verão UDC. O início da mudança. E agora a gente fala da noite dessa segunda-feira que foi realizada a abertura do Congresso Internacional de Administração e Ciências Contábeis, com a temática Gestão da Inovação e Aprendizagem Organizacional. Os cursos de Administração e Ciências Contábeis iniciaram o Congresso sobre Gestão e Inovação, Habilidades e Competências, recebendo os palestrantes Rafael Flores e Michel Costa. Hoje nós vamos falar sobre inovação, sobre empreendedorismo e tecnologia. Então, são temas atuais, né, que vêm contra as demandas de mercado, que hoje se busca muito, né, se fala muito em startup, empreendimentos e empreendedorismo. Então, nesse sentido, nós aliamos, né, o conhecimento prático à teoria. Então, esse espaço é justamente para isso, para promover esse debate, essa discussão. A primeira palestra teve como tema Gestão da Inovação e Novo Ambiente de Negócios, com o palestrante Rafael Flores, doutor em Economia e analista de negócios e inovação sênior da Fundação Parque Tecnológico de Itaipu. O objetivo é trazer um pouco de perspectiva de como que a inovação pode ser aplicada na prática. A gente ouve falar muito hoje sobre inovação e acaba ficando como se fosse um tema quase intangível no nosso dia a dia, né? Mas existem diversas técnicas, práticas, metodologias que a gente consegue implementar hoje no dia a dia das empresas, que faz com que até mesmo pequenas e médias empresas possam se colocar com pequenos diferenciais de mercado, buscando aumentar sua competitividade, redução de custos, né? Estratégias de inserção em novos mercados, ou seja, não só deixando essa discussão para as grandes empresas, mas também fazendo com que elas aproveitem essas oportunidades criadas por esses conhecimentos para que elas busquem novos mercados, aumento de receita e novos posicionamentos. É de extrema relevância trazer esses assuntos para os alunos, porque ele é um tema um tanto quanto recente no cenário global, né? Quando a gente fala de inovação como uma prática dentro das organizações. É claro que a gente sempre inovou dentro das organizações, mas isso como uma estratégia diferenciada, ampla, amplamente divulgada, né, como a gente vem trazer aqui, é algo que é um tanto quanto mais de uma discussão mais nova. Então é importante que os universitários que vão estar amanhã no mercado de trabalho conheçam essas metodologias, essas técnicas, né, para
que elas possam ser desmistificadas. A gente tem muito a noção de que a inovação ela é uma caixinha preta que ninguém conhece, que se faz dentro das grandes empresas, que a gente já conhece, as grandes empresas do mercado de TI, mas hoje existem diversas técnicas que unem inclusive a academia com o setor produtivo e inclusive o sistema governamental, que é o que a gente fala da tríplice hélice, e fomentam o negócio dentro das organizações. Então, aproximar essa discussão do cunho acadêmico, que é algo que vem se intensificando hoje cada vez mais no mercado de trabalho, é extremamente importante para a gente dar esse salto de competitividade que o Brasil precisa, né, e começar a concorrer dentro do mercado internacional de uma forma mais par a par. Em seguida, o empreendedor e mentor Michel Costa da Silva trouxe o assunto inovação e tecnologia no desenvolvimento de produtos e serviços. Hoje a gente tem uma dificuldade bastante grande para os profissionais que estão sendo formados, né, nas universidades, a conexão com uma economia mais moderna, mais rápida, mais inovadora. Então, o desafio que a gente vai tentar propor sobre a palestra é uma provocação para que os alunos possam entender um pouco mais sobre o futuro, sobre essa nova economia, sobre como eles, fazendo faculdades tão formais, né, como administração e contabilidade, podem se preparar para os desafios desse novo mundo, que a gente não pode seguir mais aquela caixinha que a gente tinha no passado. Contadores devem ser disruptivos, administradores devem ser mais inovadores. É muito interessante esse movimento que a UDC está fazendo de conectar a academia com o mercado, né? Eu me sinto muito honrado de poder representar o mercado e estar conectando esse assunto com os alunos, para que os alunos não tenham que sair da universidade para se conectar com essa realidade. Então é muito legal, a UDC já está trazendo essa realidade do mercado para dentro da sala de aula e propiciando para que os alunos tenham conexão e contato com o mercado e se preparem antes de perder a oportunidade de estar aqui dentro. Então, o congresso é sempre uma oportunidade de troca de conhecimentos. Então, nesses eventos nós costumamos trazer palestrantes de fora que trazem um conteúdo diferente do que se fala no mercado de trabalho. Então, trazer esse enfoque mais da parte de inovação foi o objetivo do nosso evento aqui. Então, o congresso traz sempre temas atuais que relaciona e contribui para a formação profissional dos nossos acadêmicos. E agora o nosso assunto é esportes. A Série Ouro do futsal terá clássico entre Foz e Cascavel. A Série Ouro do Campeonato Paranaense de Futsal está chegando à sua fase decisiva com a definição dos confrontos das quartas de final da competição. Representante de Foz do Iguaçu, o Foz Cataratas não terá vida fácil na busca pelo tricampeonato estadual. O adversário do Azulão das Três Fronteiras nas quartas de final será o Cascavel Futsal, atual bicampeão da Copa Libertadores da América. As datas dos duelos de ida e volta ainda não foram definidas pela Federação Paranaense de Futebol de Salão, uma vez que as duas equipes estão jogando simultaneamente o mata-mata da Liga Nacional. Na primeira fase do Paranaense, o Foz Cataratas foi o segundo colocado do Grupo A, com 30 pontos atrás apenas do Chopinzinho, atual campeão. Já o Cascavel terminou na terceira colocação do embolado Grupo B, com 35 pontos, atrás do Pato Futsal com 36 e do Projeto Esporte Futuro também com 36. Por conta disso, o time da Serpente precisou disputar uma fase eliminatória extra contra o Guarapuava, sexto colocado do Grupo A, para carimbar a classificação. O Foz Cataratas tem 2 títulos, no ano de 2018 e 2019, enquanto o Cascavel é dono de 7 canecos, 2003, 2004, 2005, 2011, 12, 20 e 21 e 5 vice-campeonatos do torneio. O DC Notícias Web de hoje vai ficando por aqui, agradecendo mais uma vez a sua participação e a sua companhia. Continue conosco também nas nossas redes sociais oficiais. Até amanhã!